A história dos dinossauros tem início há milhões de anos atrás. Esse grupo de répteis gigantes viveram no planeta Terra durante a Era Mesozoica, que começou cerca de 252 milhões de anos atrás, sendo extintos há 65 milhões de anos, no final dessa era. Era Mesozoica, vida intermediária, corresponde a uma das eras do Éon Fanerozoico e compreende o período de tempo entre 250 a 65 milhões de anos atrás. Esta era se subdivide em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Mesozoico é especialmente conhecido pelo aparecimento, domínio e extinção dos dinossauros. É a Era dos Dinossauros. Quando esta era começou, existia um único continente, o Pangeia. O clima no interior do Pangeia era inicialmente árido, quente e seco, originando os grandes desertos arenosos, o que gerou depósitos de rochas de arenito, caracterizadas pela coloração avermelhada. Vamos conhecer um pouco desses períodos. O período Triássico durou entre 250 e 203 milhões de anos e marca o início da Era Mesozoica. Entre a passagem do período Permiano na Era Paleozoica para o período Triássico, ocorreu a extinção de grande parte dos animais da Terra, sendo dizimados corais, equinodermos, moluscos e outros invertebrados. A vegetação desse período era de coníferas, ginkófitas e cicadáceas, representantes do grupo das gimnospermas, além de pteridófitas, como samambaias, arbóreas e cavalinhas. Entre o meio e o fim do Triássico surgem os dinossauros herbívoros, e que não eram maiores que perus. Esses animais, contudo, tornaram-se maiores, mais rápidos e ferozes, o que os impelia a caçar as espécies menores. Surgem os primeiros répteis voadores, os pterossauros, e também os quelônios, que eram as tartarugas, cágados e jabutis, crocodilos e répteis marinhos, ictiossauros e plesiosauros. Também é no Triássico que aparecem os primeiros mamíferos. O período Jurássico durou entre 203 e 135 milhões de anos atrás. Imensos dinossauros herbívoros chamados sauropodes dominam a superfície terrestre e alimentavam-se de plantas gimnospermas. Os sauropodes, contudo, eram presas dos chamados tetrapodes, que incluíam os ceratossauros, megalossauros e alossauros. No chamado Jurássico tardio, os répteis marinhos eram comuns, bem como os peixes. Havia ainda os ictiossauros, plesiosauros, equinoides, estrelas do mar e esponjas entre os invertebrados. Nesse período surgem os lagartos, os anfíbios e a espécie de ave mais antiga. O período Cretáceo é compreendido entre 135 e 65 milhões de anos atrás. Entre as principais características desse período está o surgimento de raias, tubarões modernos e alguns dinossauros herbívoros, como os dinossauros de bico de pato e os dinossauros de corno. Entre os dinossauros estavam presentes o Tiranossauro Rex, o Triceratops, o Velociraptor e os Spinossauros. Surgiram novas árvores e os mamíferos com molares complexos, além de membros do grupos Monotremata, Marsupialia e Eutheria. Houve grande modificação da flora nesse período. As angiospermas, plantas com flores, se espalharam pelas regiões do planeta, mas predominavam nas proximidades do Equador. As angiospermas encontradas nesse período eram principalmente pequenas árvores, arbustos e gramíneas. É um período de diversificação dos insetos, do surgimento das formigas, cupins e borboletas. Aparecem os pulgões, gafanhotos e vespas. O Cretáceo é marcado ainda pelo surgimento das abelhas, que contribuiriam para o processo de polinização e dispersão das plantas com flores. O período Cretáceo termina com a extinção da metade da vida da Terra e dos animais não aviários. Entre as teorias aceitas para a causa da extinção está o impacto de um corpo celeste na península de Yucatán, no México. As principais características dos dinossauros, tendo em conta que são répteis e são animais ovíparos: pele escamosa e temperatura corporal variável. Cerca de 700 espécies de dinossauros foram descobertas, dentre os herbívoros e carnívoros, sendo que os grupos mais conhecidos são: dinossauros bípedes, considerado um dos maiores carnívoros do planeta. Nessa classe, muitos deles eram onívoros, dos quais se destacam
Giganotossauro, Megalossauro e o Tiranossauro. Dinossauros quadrúpedes, os quais eram considerados um dos maiores animais da Terra. Eles possuíam um corpo avantajado, com um pescoço e cauda longos e a cabeça pequena. Destacam-se as famílias Brachiosauridae, Diplodocidae e Titanosauridae. Dinossauros quadrúpedes e herbívoros. Esse grupo possuía protuberância na cabeça, ou seja, uma espécie de chifre. Das famílias destacam-se Ceratopsidae e os Leptoceratopsidae. Dinossauros quadrúpedes e herbívoros de corpos gigantes e cabeças menores. Esse grupo possuía placas ósseas nas costas, sendo os mais importantes gêneros Estegossauro, Kentrossauro e Lechoviosauro. Dinossauros herbívoros que continham uma carapaça nas costas que servia de armadura. Além disso, a cauda deles era formada por espinhos e na ponta possuía uma espécie de clava que os protegiam de diversos predadores. Destacam-se os Anquilossauro, Euplocéfalo e Pinacossauro. Grupo de dinossauros herbívoros chamados também de dinossauro bico de pato, uma vez que a boca era em formato de bico. Possuía um sistema de mastigação bem desenvolvido. E algumas espécies eram bípedes e outras quadrúpedes. Nessa classe merecem destaque o Anatossauro, Bactrossauro e Parasaurolofo. Ainda que muitas teorias tentem explicar o desaparecimento desses répteis gigantes do planeta, atualmente a mais aceita é que cerca de 65 milhões de anos atrás, um meteorito de 10 km de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no México, dizimando e extinguindo as espécies que habitavam o planeta. Isso propiciou uma mudança climática drástica no planeta, que resultou numa imensa camada de poeira que tapou a luz do Sol. Graças aos estudos arqueológicos, podemos confirmar a existência desses seres que habitaram o planeta. Muitas ossadas de dinossauros estão sendo expostas em diversos museus do mundo. E é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido algo novo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E claro, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e nos vemos no próximo vídeo.